Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Pode Contar. E hoje nosso convidado especial é o Romeu. Ele que é empreendedor do ramo de barbearias. Vou passar um pouco para o Luiz, para ele falar um pouco da história de Romeu. E aí, pessoal? Na verdade, eu vou jogar a bola pro Romeu aqui. Eu vou só fazer uma pequena introdução, né? Conheço o Romeu já há bastante tempo e vi o crescimento dele como profissional e pessoal. E assim, eu achei interessante a vinda dele aqui para a gente conhecer um pouco da história real de um empreendedor. Porque acredito que talvez de todos os episódios que teve, o Romeu seja aquele que represente mais o povo brasileiro mesmo, aquele cara que veio lá de baixo e realmente foi galgando, e hoje ele, graças a Deus, está numa situação ótima, né? Tem uma clientela muito fiel, tem os funcionários dele, tem a loja dele, e é um cara que tem uma mentalidade de crescimento muito grande. Toda vez que eu vou na barbearia dele, tem uma reforma. Toda vez que eu vou na barbearia dele, ele está mudando alguma coisa em lugar. Sempre tem alguma coisa que ele quer inovar. E assim, é um cara que é um exemplo, né, de empreendedor. Eu queria saber um pouco da sua história, Romeu, assim, desde o comecinho, como foi que você iniciou seu negócio, de onde veio a vontade de você empreender, da barbearia em si, e as suas profissões que você teve antes também. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse podcast, né? Muito importante. Gostei muito desse podcast aqui, no ambiente também. Parabéns. E meu começo foi incrível, sabe? Eu trabalhava para os outros, para as pessoas, né? Fichado. E quando eu comecei a cortar cabelo no meu próprio cabelo, pelo incrível que pareça. Eu vi um cara cortando o cabelo, eu ia cortar cabelo nele, vi ele cortando o cabelo. Olhei para ele, comprei uma maquinazinha, comecei a cortar cabelo no meu próprio cabelo. Cortei e por incrível que pareça, um amigo viu. E quando ele viu, ele pediu para mim cortar o cabelo dele também. Aí ele disse, corta o meu cabelo. Aí eu peguei e fui cortar o cabelo dele. Aí outra pessoa viu e disse, rapaz, como ficou bom. Por que tu não bota uma barbearia para tu? Tu não começa a trabalhar para tu mesmo, rapaz. Tu é desenrolado, tu já fez algum curso? E, rapaz, nunca fiz curso, só vi o rapaz cortando o cabelo. E coloquei em prática, comecei no meu próprio cabelo. E assim, um olhando que eu tinha cortado, aí de repente um passava para o outro, aí vi um amigo na minha própria casa mesmo, e ele dizia, corta o meu cabelo, Romeu. Eu comecei aí. Aí comecei a cortar cabelo de um, de outro. E assim, eu fui descobrindo que eu tinha o talento de cortar cabelo, né? Trabalhava como operador de empilhadeira, né? Trabalhando para as pessoas, para os outros. E chegou uma hora que eu disse que ia fazer um curso de cabelo, né, de cortar cabelo. Quando eu disse isso, que ia trabalhar, ia sair do emprego, em vez de eu receber apoio dos meus parentes, das pessoas, o que elas me disseram foi que eu estava louco, estava doido de deixar o emprego para colocar um negócio, para poder começar meu próprio negócio, que ia ser difícil, que não ia dar certo. E eu não fui pelas opiniões das pessoas. Primeiramente, eu me apeguei muito a Deus, né, e nós tínhamos que se apegar a Deus. E eu disse que ia fazer de qualquer jeito. Metia as caras, não tinha recurso para poder colocar a barbearia, para poder começar. Começava a pedir cartão de um emprestado, começava a pedir dinheiro a outro emprestado, devendo, mas persisti. Recebia muitas críticas porque eu ia sair do emprego. Fiz o curso, um curso básico, que posso dizer que não era um curso completo, né, mas eu já sabia cortar. E comecei a colocar a minha barbearia. Coloquei num salãozinho, era muito pequeno mesmo a barbearia, pequenininho mesmo. Só uma salinha, um ventilador que fazia uma zoada, né? Fazia uma zoada muito grande, o sol entrava todinho para dentro da barbearia, né, que era muito pequeno. E sofri muito. E quando as pessoas olhavam aquele ambiente de trabalho, quando eu coloquei, as pessoas diziam que não ia dar certo. As pessoas diziam que não ia para frente, que eu não ia dar certo, que nada ia dar certo. E eu persisti, eu não fui pelas críticas das pessoas, mas a crítica das pessoas me ajudou a chegar até onde eu estou, né? Porque eu disse bem assim, mais do que Deus ninguém, né? Mais do que Deus ninguém. E o que eu falo para as pessoas que vão ver esse vídeo é que nunca desista dos seus sonhos. Por mais que você receber uma crítica, por mais que as pessoas te criticar, por mais que as pessoas venham dizer que não vai dar certo, mas que as pessoas venham persistir naquilo. Porque tem muitas pessoas que olham assim de mim assim, faz o curso de barbeiro e diz que vai colocar uma barbearia, mas não chega a botar. Aí já chega a dizer que não vai dar certo, não persiste naquilo que é o seu sonho. Muitas coisas no ramo de empreendimento não dá certo porque as pessoas não persistem.
Por quê? Porque a primeira obstáculo que as pessoas vê, as pessoas já desistem dos seus sonhos. E não é assim dessa forma. Nós vamos encontrar pedras no meio do caminho, nós vamos encontrar crítica, mas que essa crítica e essas pedras no caminho, que nós venhamos passar por cima, que nós não venhamos deixar nos abater, né? Porque se tudo que a pessoa for deixar se abater, a pessoa nunca vai chegar ao seu próprio alvo. Que o alvo é chegar até onde eu estou, né? E as pessoas, e hoje, graças a Deus, eu tenho minha barbearia, passei por um salãozinho pequeno, depois aluguei outro salão maiorzinho, né? E de repente hoje eu estou com o meu salão, graças a Deus sempre vou inovando, cheguei até onde eu estou, primeiramente por Deus, né? Porque eu me apeguei muito a Deus, né? Disse que ia dar certo, orei muito diante da presença de Deus para que hoje eu viesse estar onde eu estou, né? E o empreendimento foi esse, né? Graças a Deus eu tenho minha barbearia, sempre que nem o meu irmãozinho aqui falou, né? Que eu sempre venho renovando a barbearia. Eu não gosto de estar só em uma forma só. Eu tenho a visão que sempre Deus ele me dá para reforma, para alguma coisa para me poder fazer. Eu sempre vou botando em prática, porque eu penso assim, dar cada vez mais a melhora para os meus clientes. Cada vez mais quando eu olho que tem alguma coisa para inovar, para poder dar um conforto para o meu cliente, eu disse, eu vou fazer isso aqui. E quando eu digo, eu vou fazer, que boto na direção de Deus, aquilo que eu quero fazer, Deus ele me dá as condições para me pegar e colocar, né? E eu digo é que não venha desistir. É difícil, a caminhada é difícil, muito difícil, mas o segredo de tudo é não desistir, é persistir, ter fé em Deus, que Deus ele vai nos levar ao caminho certo. Exato. Isso me lembra até um versículo da Bíblia que ele versa sobre isso, né? Consagrar ao Senhor tudo que a gente tem no coração e os pensamentos da gente são estabelecidos. Então, quando você me diz assim, muitas vezes a gente cria expectativas sobre pessoas, quando a gente espera ter uma ajuda pela expectativa que a gente criou. Mas, ao mesmo tempo, esse testemunho que você trouxe, de ter encontrado pessoas no caminho, que de repente pediu para você cortar o cabelo. Uma pessoa viu da outra e foi trazendo outra, não tem como negar que realmente, assim, tem um agir de Deus aí. É dessa forma que Deus age. As pessoas lhe ajudaram indiretamente, mas lhe ajudaram. É, né? Verdade. É muito importante. Romeu, é muito bom conhecer sua história, saber, assim, as dores que você teve, né, para empreender, essa persistência que foi o que realmente te trouxe até aqui. E eu queria conhecer um pouco mais dos teus serviços. Eu sei, eu como mulher, né, que os salões masculinos estão bombando. São tantos recursos hoje em dia. Eu vi outro dia um salão de cair o queixo, coisa que salão feminino não tem aquilo que está na proposta ali. Tinha esfoliação, tinha aplique, tem um negócio lá para aquecer barba, enfim. Dos serviços que você presta hoje, assim, o que é que você tem de novidade? Que serviço você presta na barbearia? Eu trabalho com a barbaterapia, né, que é muito importante. Olha isso. Né, trabalho com a toalha quente, né, também, que é a terapia, né, para esfoliar a barba do cliente. Por quê? Porque o cliente ele quer se sentir um grande conforto na sua barba, né? Para quando a pessoa vir passar navalha, não machucar a pele. É por isso que tem a barbaterapia, porque a barbaterapia, quando nós vamos aplicar, nós aplicamos primeiramente o meu trabalho que eu faço, para que não venha atingir a pele do cliente, eu passo uma maquinazinha pequena, que é chamada a detalhe, passo outra máquina que é chamada shaving, que essa máquina ela tira bastante o pelo, depois eu coloco a toalha, que é a toalha quente, aquecida, e depois eu vou passar a navalha para poder ficar bem lisinho. E outra, não machuca o pelo do cliente. É a mesma coisa de você não estar passando nada com a navalha no pescoço. Fica bem lisinho e fica ótimo. Os clientes adoram. Trabalho também com pigmentação, né, que é a pigmentação na barba. Se vocês forem lá no meu perfil da barbearia, vão ver o antes e o depois do cliente, que é uma, como é que se diz? É uma mudança incrível. E com a pigmentação, e estou agora também colocando em prática, eu ia divulgar só quando eu tivesse com tudo pronto. Na verdade, eu estou com tudo pronto, mas quando eu colocasse, que já trabalhasse com o cliente. Já estou começando a trabalhar com prótese capilar também, né? Já preparei uma sala especial para prótese capilar. Estou empreendendo nesse ramo também. Prótese capilar é um ramo que eu me identifiquei muito também, né? Que é com cabelo, mas prótese capilar, entre aspas, é algo diferente, né? Mas eu sempre gosto de mudanças, eu sempre gosto como é que se diz, de empreender em algo que eu veja que tenha futuro no meu ramo.
E eu tô no ramo agora de prótese capilar. Também mais uma coisa que eu coloquei na minha barbearia. Coloquei também uma mulher para poder fazer unha que eu não tinha. Só que aí as pessoas pediram muito, meus clientes. É uma moça para poder fazer as unhas das pessoas, né? Que precisa ter uma barbearia, né? Que os clientes pedem muito. Só que aí, como eu sou um cara que gosta de fazer minhas coisas bem organizada, se vocês forem lá no perfil da barbearia, vocês vão ver que a barbearia é bem organizada. Nem o Luiz aqui, ele falou que sempre gosta de estar mudando, fazendo mudanças. E eu disse só ia colocar uma pessoa quando eu tivesse com tudo organizado, com estufa, com tudo certinho. Eu gosto das minhas coisas certas. Foi mais um empreendimento que eu botei ali, que foi a mulher da unha, mais a prótese capilar. Eu trabalho também com luzes, né? Que os homens, hoje em dia, os homens eles estão mais vaidosos do que as mulheres, né? Realmente, estão se cuidando muito. Faço também sobrancelha masculina, tanto masculina como tanto feminina também, né? Que chega mulheres lá para poder fazer. Corto também cabelo de mulher, como cabelo de homem também, pequeno, né? Pequeno. E esses são os empreendimentos que eu coloquei lá, acrescentei a mais. Perfeito. Romel. Foi na sua trajetória, como foi a experiência, a sua vida de mudar do âmbito do CLT, carteira assinada, para empreender? Com a sua rotina que você tem, sua família, seu empreendimento, contratar pessoas, o que é que você teve dessa experiência fantástica na sua vida? Rapaz, é assim, é uma experiência bastante diferente. É um alvo que você tem que chegar, né? É um alvo que você tem que chegar, você vê com mais compromisso ainda, né? Você tem que ter aquele compromisso, você tem que ter aquele compromisso todo mês, tudo certinho, porque quando a pessoa quando a pessoa está crescendo, a pessoa tem que se organizar e organizar a empresa, não é isso? Mas é tudo garantido. Quando você se organiza tudo certinho, você fica tudo garantido, você fica com a cabeça menos pesada quando você não está certo completamente, você fica com um pensamento pesado. Por quê? Porque hoje em dia nós temos que andar certo, né? Diante da lei, nós temos que andar certo com tudo. Perfeito. Entendido. Uma coisa que eu acho interessante lá das mudanças é que, assim, desde muito tempo, né, atrás, chegava lá para fazer a barba, o cabelo, aí eu chegava uma semana, aí tava uma sinuca, eu colocava uma sinuca lá, aí chegava outro mês, já tava um videogame com a televisão, aí agora ele já tá com uma tela de anúncios lá, ele tá divulgando outras pessoas lá. Aí outra vez eu cheguei, ele já tava com a sala dele, particular. Aí ele não tava mais junto com o pessoal da operação dele lá, ele tá separado. Aí assim, uma das coisas que eu observo é que essas mudanças que você sempre faz é geralmente buscando um conforto para o cliente. Tipo, eu observo que você tenta fazer para dar o conforto a você, às pessoas, mas sempre buscando agradar o cliente. Isso. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né, para quem empreende, né? Tipo, ter a visão do cliente dele. Exatamente. E assim, pelo menos eu, quando vou lá, eu me sinto bem, como é que eu posso falar? Bem acolhido. Sempre é um lugar bem, as pessoas são muito legais, são muito gente boas. E tipo, a organização é tão grande que até um tempo atrás o Romeu, ele fazia boa parte dos processos, né? Só que hoje ele tem uma pessoa só para cuidar da agenda. Aí tem quando você tem um aplicativozinho lá que você faz o agendamento do corte da barba. Aí tem os serviços adicionais. E assim, eu achei bem legal porque eu observei que ele foi crescendo e o negócio foi se organizando conforme o crescimento dele. E assim, tipo, a gente pega aqui modelos de pessoas que abrem do zero o negócio e às vezes vão só meio que copiando, não tem muita originalidade. E tá fadado quase ao fracasso, porque quando você não tem uma originalidade do seu negócio, você só vai ficar copiando, uma hora que ali fica sem conteúdo. E lá não, na barbearia do Romeu, você pode observar que tipo, a demanda lá, a procura é muito grande, sempre tem... Para você achar um horário é até complicado, tem dias que você vai marcar, você não consegue ter horário. E assim, sabe, Romeu, eu acho interessante essa questão da sua visão de negócio, porque você foi um cara que não teve um estudo muito grande, né? Acho que você estudou o básico e basicamente teve suas próprias ideias e montou seu negócio e hoje você faz a gestão ali de tudo. Aí, como você falou, tem a questão de você organizar
para o salário dos colaboradores, do imposto, tem toda aquela questão dos custos. Então, assim, eu queria entender, na sua visão, reformulando um pouco a pergunta que o Felipe fez, assim, como é que foi para você a mudança na prática da vida de trabalhador, CLT, para o trabalhador autônomo? Por exemplo, vamos lá, antes você tinha, vamos dizer assim, uma segurança, entre aspas, maior, que você estava resguardado ali pela estabilidade. Aí, quando você muda para o trabalho autônomo, você abre empresa, você acaba sendo o responsável por tudo. Você tem que trabalhar, senão você não vai ter renda, você vai ter que gerir as pessoas, vai ter que gerir conflitos. E assim, eu queria saber, na prática, o que mudou para você, se você hoje se vê com muito mais responsabilidade do que antes. Se você acha que, por exemplo, é fácil empreender no Brasil. Eu acho que não é, mas me diz um pouco aí o que você acha sobre isso. Rapaz, não é fácil não, sabe? Você vai ver muita dificuldade mesmo, né? E também nosso imposto está sendo muito... Tá judiando. Tá judiando de nós, né? Empreendedor, né? Não tem como uma pessoa empreender da forma que nós empreende, com os impostos que nós estamos pagando um absurdo, né? Mas, assim, a pessoa estar assim na frente de uma empresa é muito difícil. É muito difícil. As pessoas dizem assim, eu tenho 3, 4, 5 funcionários. E você sabe, cada pessoa tem uma mente diferente, né? Você vai lidar com várias mentes ali. E para você chegar e você determinar algo, tem um que faz, tem outros que não faz, né? E aí a pessoa tem que entender a mente de cada um, né? Da forma. Eu, na minha barbearia lá, quase todo final de semana, tem vezes que eu faço uma reunião, né? Para saber a opinião de cada um, o que é que tá vendo, se estão gostando, se precisa ser mudado alguma coisa, na barbearia se precisa ser mudado alguma coisa, por quê? Porque às vezes eu tenho uma visão de uma forma, e eles têm a visão de outra forma. Você escuta e assim, eles, né? eu escuto eles, e assim, nós empreendedores, às vezes nós nunca sabemos de tudo, né? Nós nunca sabemos de tudo. Às vezes uma opiniãozinha só já faz uma mudança na nossa vida, né? E uma coisa muito importante é que como eu consegui ter a minha barbearia, que foi muito sofrimento, e hoje em dia, graças a Deus, eu abro portas para as pessoas trabalhar lá. Né, Luiz? E nem tem os meninos que chegam lá, às vezes teve um momento que eu não estava nem precisando de pessoas lá que eu não tinha condições de colocar, tipo, outra cadeira. Tenho lá 4 cadeiras, né, com a minha. E 3 funcionários trabalhando na produção e uma pessoa trabalhando no caixa e no direcionamento de aplicativo e de responder as pessoas, né? Um atendente. E é interessante que quando eu estava com 2 cadeiras lá, teve uma pessoa que precisou. Eu não vou dizer o nome aqui, né? Eu vi que ele estava precisando e eu coloquei mais uma cadeira. Mas o interessante de tudo, Luiz, que eu não estava precisando, mas Deus, ele sempre vem me sustentando. Por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso coração, né? Deus, ele sabe o nosso caminhar, o nosso andar. E eu coloquei essa pessoa lá e está dando certo, está fluindo, né? Mas trabalhar com pessoas é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque você tem que direcionar, você tem que dizer a forma que você quer. Tudo muda. Quando você está sozinho, é mais fácil, entre aspas, né? Mas quando a empresa está crescendo, não tem como você trabalhar sozinho. A empresa crescendo, você tem que botar pessoas para lhe ajudar, para que você venha crescer e chegar no seu alvo. Senão você também não consegue evoluir mais ainda, né? Porque se você ficar o tempo todo ali só na parte operacional e você não está na parte estratégica, o negócio vai ficar parado, né? Estagnado. Isso, vai estagnar. Exatamente. Eu já vi pessoas, sim. E para resumir, hoje ainda eu sou professor, né? Eu dou aula a alunos, já tenho um monte de pessoas formadas por mim aqui dentro de Arapiraca, né? E fora também, que fez curso comigo de barbeiro. E graças a Deus as pessoas hoje têm barbearia através de uma pessoa que não tinha estudo, que eu não tinha estudo, né? Não tinha estudo, não sabia ler, não sabia escrever direito, era só o básico do básico, não tinha estudo nenhum, né? Mas foi muita dificuldade na minha vida em questão de estudo, porque os meus pais, não tive pais
diretamente comigo, me aconselhando. Meus 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, eu já morava sozinho. Minha trajetória não foi não foi muito boa, foi um pouco difícil, mas eu sempre tinha uma pessoa que estava do meu lado, que era o Papai do Céu, né? Esse daí ele me ajudou. É verdade. É verdade. Pode falar. Romeu, eu queria entender assim, nessa lida, na parte tanto administrativa, essa área do marketing, que tipo de referência você teve? Como que você, de repente, teve a ideia de colocar essa área de conforto que o Luiz sugeriu? De onde veio essas... Eu sei que hoje a internet tem muito conteúdo, a gente visualiza muita coisa, mas de repente você passou a empreender num negócio que você teve que agora sair da área de subordinação, né? Onde você recebia a determinação e você passou a administrar pessoas. Houve algum tipo de preparo, houve algum tipo de referência, por exemplo, porque você vai lidar com pessoas ali, vai ter cumprimento de hora, você vai ter uma comunicação direta com colaboradores. Você preparou um ambiente que ofereceu um conforto diferente dos demais e é isso que te faz diferente. Como que você se especializou para isso? Quais foram as tuas referências, assim? Essa área de marketing também, como que você teve essas ideias de organizar essa área administrativa? Rapaz, pelo incrível que pareça, eu ia pegando um pouquinho de cada pessoa. Sim. Né? Ia pegando um pouquinho de cada pessoa, ia olhando. E também é muito importante a pessoa também fazer cursos fora, né? Que é o que eu fiz agora, que foi com o seu Elias, né? Que é um barbeiro bastante conhecido, né? Que foi muito importante eu ter feito esse workshop com ele lá. E abriu muito a visão, que abre muito a nossa visão. Mas eu não vou mentir para vocês, antes eu era cego. Tipo assim, para certas coisas, eu já sei, isso aí não precisa disso, tá? Mas é uma coisa muito importante a pessoa procurar ter uma administração, né? Por exemplo, esses aplicativos, antes eu não tinha aplicativo de agendamento. Esse aplicativo de agendamento foi muito importante para mim, que um colega meu tinha, que um rapaz que saiu de lá da barbearia para colocar dele, deu a maior força, o maior apoio, porque às vezes se torna que nem se fosse um concorrente, né? Mas se nós for nesse tipo de visão, nós estamos sendo egoístas com o nosso irmão. Aí essa área aí, eu coloquei tipo aplicativo. O aplicativo ele já deu uma mudança muito grande. Por quê? Porque eu não vou estar no operacional ali agendando, mas sim um próprio aplicativo. Quando a pessoa entra no aplicativo, a pessoa já faz seu próprio agendamento, já bota o seu próprio corte adicional, se a pessoa quiser barba, cabelo e sobrancelha. Isso foi algo muito importante. Algo muito importante também foi eu ter colocado uma pessoa para tomar conta do caixa e para poder atender as mensagens. Por quê? Porque às vezes a pessoa está cortando o cabelo, aí tem que atender o telefone, aí corta o cabelo, tem que atender o telefone. E o cliente, hoje em dia, ele quer que você faça um trabalho perfeito, um trabalho bom e que você tenha também agilidade. Não adianta também você cortar um cabelo muito bom demais, e você não ter agilidade, porque o cliente ele começa a se tornar antipático entre aspas. Não vou cortar não com aquele que ele corta muito bom, mas demora muito. Nós temos que ter esse tipo de visão. Você cortar um cabelo bem, mas você entregar um cabelo bem cortado para o cliente e você ser ágil. É isso que eu passo para os meus colaboradores lá. Eu sempre digo, não adianta nós cortar um cabelo bom, só o cabelo bom. Nós temos que cortar um cabelo bom, excelente, e também nós temos que pegar e ser rápido, ser ágil nesse momento, porque o cliente, às vezes, ele tem um compromisso, ele marca aquela hora, na outra hora já tem outro compromisso. Justamente lá o trabalho de meia hora. Faço cabelo, barba e sobrancelha, eu entrego um serviço rápido e ligeiro. E o cliente sai satisfeito também, né? Isso é muito bom. E é um ponto interessante. Eu, como mulher, né, eu sinto essa dificuldade em alguns salões. Uma dificuldade que eu tenho é a parte de maquiagem. É muito difícil você conseguir um profissional que responda. Tudo bem, às vezes ele não se organizou para ter uma pessoa para atender as mensagens. A gente sabe que ele está, de repente, até ocupado fazendo, mas eu já cheguei a receber a mensagem 2 dias depois, 24 horas depois, e eu precisava para aquele dia. Então, realmente, você já teve referências diferenciadas, né? Já entendeu essa necessidade, que precisa do agendamento, da agilidade, e realmente isso faz toda a diferença no mundo acelerado que a gente está hoje. A rede social está aí, mas nem todo mundo está para a rede social. O pessoal vai lá para a internet, faz uma divulgação, mas não consegue se organizar ao ponto de atender a demanda que chega, né? E é muito importante esse primeiro contato com o cliente, já agendar, ele se sente respeitado, né? E assim, ao mesmo tempo,
ele consegue se organizar, porque a gente tem compromissos, né? Já consegue se organizar, preparar, saber que a gente tem um profissional que a gente vai contar com ele. Isso aí realmente foi um diferencial. Então, assim, a gente tá entendendo aqui que tem uma pessoa que não teve um estudo, que é muito cobrado, né? Aquela formação escolar, mas ao mesmo tempo você teve esse direcionamento, você fez workshop e você foi, a partir das experiências que você mesmo vivenciou, você foi entendendo as necessidades. Aí trouxe tudo isso, né, para dentro do teu salão, por isso que é sucesso mesmo. A necessidade que eu achei não foi de só parar ali, né? Mesmo sem sabendo ler direito, nem escrever direito, eu procurei buscar. Fé em Deus, procurei buscar. Hoje, graças a Deus, eu tenho um entendimento bom, né? Leio, escrevo direito, graças a Deus. Hoje eu tenho minha barbearia, eu procurei persistir, né? O interessante de tudo, como a senhora falou, questão de agendamento, o cliente ele quer ser atendido, ele tem a necessidade de ser atendido naquele momento que ele agendou. E uma das coisas que as pessoas estão ficando insatisfeitas é em questão de agendamento, porque as pessoas estão agendando e as pessoas não estão sendo atendidas naquele horário que ele agendou. Muitas pessoas às vezes dizem que não tem a necessidade de ter um atendente. Não tem necessidade não, porque aqui dá para me desenrolar por questão de gastos, né? Mas a pessoa não tem que olhar por questão de gastos, a pessoa tem que olhar por questão de organizamento, né? Porque se tem uma pessoa para atender o seu cliente, tratar o seu cliente de uma forma boa e agradável, o cliente ele vai voltar, né? Porque o cliente, eu tenho um cliente lá de 10 anos lá que está comigo, 10 anos de 8 anos lá, corta cabelo comigo, corta, faz barba, faz tudo. E eu sempre coloquei algo na minha mente que se todas as pessoas que tiver o seu próprio negócio fazer isso que eu estou falando aqui hoje, o negócio vai para frente, que é sempre trate o seu cliente como se fosse a primeira vez dele. Ele pode ter 10, 11, 12 anos. Sempre trate o seu cliente como se fosse a primeira vez dele. Por quê? Porque quando a pessoa quer segurar um cliente, quando a pessoa quer que o cliente se afirme no seu negócio, a pessoa vai tratar bem o cliente, a pessoa vai fazer o seu trabalho bem feito. O erro de muitas pessoas hoje em dia, em questão de barbearia, que eu trabalho com muitas pessoas, tem muitas pessoas que saem de barbearias concorrentes, né? E vai para lá, diz, não recebi esse tratamento lá, que é melhor tudo e tal. Por quê? Porque as pessoas, quando obtêm o seu cliente e bastante tempo, fideliza, né? Aí relaxa, não, já está fidelizado, pronto. Não é assim dessa forma. Eu boto na minha mente que sempre quando o cliente chega lá, eu tenho que tratar ele como se fosse a primeira vez dele. Ele pode ter 10, 11, 20 anos. Por quê? Porque a pessoa nunca é substituível. Sempre tem uma pessoa que pode, se você vacilar, dar aquele vacilozinho, sempre tem uma pessoa que pode, ele pode ir em outro canto e o cliente vai tratar da mesma forma que você tratou. E ele diz, lá não estou recebendo esse tratamento, aqui é melhor. Exato. E um cliente, principalmente na área de serviços, né, ele indica outro. É verdade. Então a gente cria uma rede, a gente não fideliza só aquele cliente, a gente fidelizou o serviço. Que ali ele vai divulgar para outros e é assim que a gente se estabelece. E o boca a boca é muito importante, né? É principal propaganda. Né? E lá, né, Romeu, você falou dessa questão aí do atendimento, né, do agendamento e tal. E lá você atende muito empresário, né? Isso. Aí o pessoal já chega olhando o relógio, se a cadeira tá vazia. E a gente sabe também, né? A gente tem que ter uma noção de que, principalmente prestação de serviço, assim, né? Sempre vai ter uma margenzinha de atraso, né? Mas assim, né? Uma margenzinha de atraso que seja razoável, pequena, tranquilo. Mas a gente sabe que existem lugares que realmente agendam 2 pessoas no mesmo horário. Sim. E isso é muito comum. Aí acontece que geralmente causa uma insatisfação muito grande, né? Aí no caso dele lá, pelo menos eu com as minhas experiências próprias, sempre tento chegar lá. E assim, uma coisa que eu acho bem interessante, que às vezes até soa um pouco pesado para quem está ouvindo, mas de fato é uma coisa muito importante que eu vejo lá dos meninos que trabalham com ele. Que é quando aparece um agendamento do nada, né? Aí às vezes fala, não, já tem um agendamento aqui tal hora. Tipo assim, os próprios meninos que trabalham com ele, eles já têm a noção de que não, se já está marcado aqui, eu vou estar ocupado desse horário a esse horário. Tipo, não adianta eu marcar um horário em cima do outro para querer atender todo mundo e acabar insatisfazendo, né? Cultura organizacional que o Romeu criou, né? Exatamente. Porque a empresa é o espelho do dono, né? Então, assim, no caso do pessoal lá, eu sempre observo que tem essa questão dessa cultura já implantada de tipo, não colocar a carroça na frente dos burros e, tipo, tudo tem vamos dizer assim, um processo.
Perfeito. É muito interessante essa questão do agendamento que você está fazendo, que como Juliana sabe, a gente se conhecia através de uma revenda de softwares. Sim. E havia uma dificuldade com as barbearias, cabeleireiros, salão de beleza, em aderir a esses softwares, porque elas sempre queriam agendar pelo WhatsApp e acaba se confrontando. À medida que você faz um agendamento, na velocidade de que a vida está cada vez mais rápida e as pessoas estão cada vez mais exigentes, você consegue fazer um cronograma real, satisfatório e podendo às vezes até atender cada vez mais os seus clientes, porque você consegue com agendamento se planejar se você necessita de mais cadeiras na barbearia ou de mais funcionários para atender um público maior, porque o teu sistema vai te dar relatórios suficientes e estratégicos para você caminhar no seu dia a dia. E legal essa pegada, pegando o gancho sobre a questão de agendamento, às vezes a gente pensa que a gente precisa ter, não que é substituível, o humano ali cuidando dos agendamentos. Sim. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. A gente conhece algumas pessoas até aqui em Arapiraca que estão se destacando muito com aplicativos criados especificamente para o perfil da empresa. Isso é perfeito. Então, assim, com um aplicativo você consegue não substituir o humano, mas garantir uma agilidade diferenciada. E através desses aplicativos, como o Felipe sugeriu, ligado a um sistema, você vai conseguir emitir relatórios que você vai entender ali o perfil do teu cliente. De repente, você cria até uma campanha, né? Para quinta-feira. Aí você já vai trazer um outro público e vai conseguir até expandir. Hoje a gente vê isso. Serviços profissionais. Se você vai entendendo o perfil do teu cliente, o perfil de assiduidade, né, a frequência com que ele vai ao salão, quais os serviços que ele mais procura. Aí, de repente, aquele cliente que te procurava toda semana para arrumar, eu acho que é arrumar a barba, com que os homens fazem, né? Arrumar a barba, de repente ele falhou, né? Ele não agendou, o aplicativo já enxergar que aquela pessoa não entrou em contato e ele mesmo já jogar uma campanha, olha, vamos te dar um desconto, tipo o que o iFood faz hoje. Então, assim, os aplicativos hoje estão sem limite, né? Eles conseguem traçar um perfil de atendimento dos clientes e montar toda uma estratégia e te fornecer relatórios disso. Então, isso é importante, com certeza, para alavancar o negócio. É verdade, é uma ótima ideia, sabe? Muito bom, já vou adquirir para mim, né? Ô, Romeu, lá você aplica pesquisa de satisfação anual ou mensal? Não, ainda não, mas eu estou pensando em colocar, porque é muito bom. Porque assim, sabe, cada cliente que chega lá no meu ambiente de trabalho, eu sempre pergunto. Só perguntando, né? Porque assim, nós temos que perguntar qual é a sua satisfação aqui da barbearia, você está gostando? Tem alguma coisa para mudar? O que é que você está achando? As pessoas estão muito excelente mesmo. Aí chegou uma pessoa lá, né, que eu perguntei, na verdade. Perguntei a ela, tem alguma coisa para mudar? Ela disse, rapaz, está muito excelente, tudo bom aqui. Só está faltando uma coisa. Ela me disse de um dos meus colaboradores, né? Era algo muito que poderia mudar, algo muito fácil. Eu disse, muito obrigado pela sua opinião, isso importa muito para mim, porque aí eu tenho que ver, não eu preciso mudar, porque eu quero dar um conforto cada vez melhores a vocês clientes. E foi um momento que eu cheguei, fiz a reunião, meus colaboradores e ajustei, né? Aí a senhora falou em questão também do ser humano, o aplicativo não é substituível e tal, o ser humano, né? Mas é algo muito importante, foi uma necessidade também que eu vi de uma pessoa estar ali, porque tem pessoas que sabem entrar no aplicativo, agendar, mas tem pessoas que não sabem, entendeu? Aí eu sempre falo no Instagram, e aquelas pessoas que não, quando eu apliquei o aplicativo lá na barbearia, as pessoas que não souberem, podem ligar que nós atendemos também, nós fazemos o agendamento por lá também. Porque nem todas as pessoas vão saber mexer no aplicativo, é algo muito importante. Dar as duas referências, né? Os dois apoios, um aplicativo, como um tanto também com o ser humano, né? Manual mesmo, né? Nunca deixar de ter essa interação humana. A empresa ela tem que se adaptar ao cliente, né? É não verdade. ao contrário, né? Verdade. A concorrência ela tá aí, né? E assim, se a gente não se adequar às necessidades dos clientes, a probabilidade de você perder um cliente é grande, né? E assim, pegando até a dica dos contadores aí, né? Tipo, seria bem interessante, né? Para você fazer... Eu sei que você já tem um CRM, lá você já tem um sistema, né? Mas era bom você implementar essas práticas também de fazer a pesquisa de satisfação, um formuláriozinho, às vezes o básico funciona, às vezes um cartãozinho ali no final do atendimento para ele anotar ali,
Aí, em troca, você vai ter o feedback ali do cliente, com a avaliação, vai ter o telefone dele, o e-mail dele, e como a Juliana falou, com essas informações, você consegue fidelizar mais ainda o cliente, porque se você tem o cadastro ali do cliente, né, e sabe a frequência que ele vai, você mesmo pode, entre aspas, mandar uma mensagem para ele, lembrando ele do corte. Que eu acho que não é comum isso aqui no mercado, pelo menos de barbearia, eu nunca vi. Comum. Não É, comum. é uma estratégia que eu vejo muito das farmácias. Por exemplo, tem o dia da Verdade. fralda. Aí alguns alunos meus, algumas alunas, né, relataram que tem uma rede de farmácias que quando é na quinta-feira, se não fez o pedido, o próprio aplicativo já visualiza isso, aí já faz uma promoção de fralda e já oferece. E fralda é uma coisa recorrente, né? Verdade. Então, assim, eu achei bem interessante, assim, o quanto eles investiram e o quanto os sistemas estão preparados para isso. O iFood mesmo é uma coisa fantástica, a interação que ele tem com o cliente, e é bem humanizado mesmo. Ei, aparece a mensagem ali. Uhum. Já apaguei o aplicativo até. Parece que ele lê os pensamentos da pessoa, né? Aí quando você tá sem dinheiro, ele, não, mas hoje é por 20 centavos, é por R$1. Ou seja, Você ele não vai tem te a ganhar. desculpa, né? Exato. É incrível, né? Ele te percebe, ele percebe o seu perfil, que você não entrou mais, aí vai lá, lança uma promoção, ele te quer ali o tempo todo. E as interações, assim, chega a ser bem humanizada, né? Sim. Ei, você me esqueceu? É uma sempre- coisa bem assim, é bem interessante. É verdade, é muito interessante essa forma, essa dica que vocês me deram agora, né? Que eu já vou acrescentar, porque é muito bom. Nem eu disse, as pessoas nem sabem de tudo, né? Sempre tem alguma coisa para acrescentar e tudo que eu puder agregar na minha barbearia para dar um suporte melhor para os meus clientes, já estou agregando, Uhum. entendeu? É muito bom, muito Isso é interessante. Acho que a gente já está chegando próximo do fim, né? E a gente sempre tem algumas perguntas aqui finais, né? Para poder encerrar. E assim, uma delas, a gente gostaria, na verdade, que você falasse assim, uma dica, né? Para quem está começando na sua área e deixasse essa dica e a consideração final. Fique à vontade. Sim. Rapaz, o que eu digo para os meus alunos, né? E como eu dou aula, toda vez que os alunos começam, nós temos, tipo, os alunos sempre falam para mim, rapaz, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir mesmo? Tem aluno que fica com medo. E eu sempre falo para ele, a partir do momento que você começar um curso, esse curso na minha barbearia, você já se torna um vencedor. Por quê? Porque você já está botando em prática aquilo que você tem que colocar os seus sonhos em prática. Então, eu sempre digo para eles, não pense pensativo negativo. Não pense negativo. Não pense de jeito nenhum negativo. Por quê? Porque você é um vencedor. Tipo, você vai dar um apoio para aquelas pessoas que estão começando. Você é um vencedor. Você vai conseguir. Eu estou aqui para te ajudar, né? Para quem está começando também nesse ramo, é não desistir. Sempre permaneça no seu alvo. Uma das coisas principais que eu sempre fiz na minha vida foi colocar Deus na frente. Quando a pessoa coloca Deus na frente, acima de todas as coisas, e você coloca Deus, que Deus ele venha realizar os seus sonhos, Deus ele realiza. Eu só estou aqui hoje com o meu estabelecimento, com meus colaboradores, porque eu tive muita fé em Deus. Nós temos que ter muita fé em Deus e persistir nos sonhos, não desistir. Aquela frase que Jesus falou, né? Os homens preparam os cavalos, mas de Deus é que dá a vitória. Verdade. Então, o Senhor se prepara, o Senhor busca, o Senhor pensa, o Senhor elabora, mas no íntimo, ora a Deus pedindo direcionamento para ganhar a vitória. Verdade. É interessante que as pessoas... Eu até falei com a minha esposa. A minha esposa uma vez passou, tem aquelas motinhas que bota os pezinhos. Ela chegou e disse assim, meu sonho é aquela moto. Meu sonho é aquela moto. Ela sempre vem falando para mim. Eu disse, não é o seu sonho não. Não é o seu sonho não. Ela disse, por que não é o meu sonho? Eu disse, porque se fosse o seu sonho, como você trabalha todo mês, você juntaria um trocadinho. Porque sonhos... Coitado, você quer desabafar. Não, tipo assim... Não, porque se a senhora tem um sonho, você tem que correr atrás. Porque Deus, ele não vai pegar e não vai jogar algo na sua mão. Deus, ele quer que você se levante. Tá entendendo? agir E ela, meu sonho. Aí eu já fui bastante real. Eu ajudo ela. E quero dar uma moto a ela. Com toda sinceridade. Mas eu quero ver o interesse dela chegar e ajudar um dinheirinho. Por quê? Porque se não for dessa forma, a minha vida não foi fácil. Eu tive que lutar. Entendeu? Deus, ele pega nossos projetos. Mas ele não vai dar
a você algo se você ficar sentado. Você tem que se levantar, você tem que correr, Sim. você tem que buscar atrás, né? Sim, sim. Verdade. Luiz? Acredito que foi bem proveitosa a nossa conversa aqui, né? Deu para conhecer bastante sobre a história do Romeu. E vocês têm alguma consideração final para fazer? Querem deixar algum recado? Juliana. Só agradecer, né, por ter compartilhado. É uma profissão nova. Eu vejo assim. É uma profissão nova. Os homens estão assim despertando, né, para esse autocuidado. É totalmente novo. Tem espaço para muita gente aí. Essa atitude de você preparar outros jovens é perfeito. Eu vejo como um campo de trabalho muito grande aí. Eu acho que a cidade mesmo. Eu tiro por Arapiraca, é uma cidade muito grande, né? Cabe mais profissionais e como é um público crescente, realmente é uma profissão de sucesso. Os meninos novos aí que de repente quiserem testar, quiserem conhecer essa área, eu acho que é uma área de muito crescimento. E agradecer sua visita por ter compartilhado, né, essa sua história de vida, que é muito interessante, né? As ideias que você teve de montar um negócio é muito importante que a gente divulgue também para Sim. outras pessoas que estão sem direção, né? Só agradecer. Eu que agradeço vocês pela participação aqui também, né? Valeu, Pelo Romeu. convite. O Luiz aí me convidou também, né? E acho que por hoje é só, né, pessoal? Perfeito. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.